Abacuque 1:5. E o texto nós vamos ler até o 2:1, tá? Mas vamos ler o versículo 5, Abacuque 1:5. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis, quando vos for contada. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo privilégio que temos de ouvir a Tua voz. Fale aos nossos corações, fale comigo, fale com cada um dos meus irmãos aqui, para a glória, honra e louvor do Seu nome. Amém. Amém, irmãos? Nós cantamos aqui um hino, eu gosto muito desse hino, Sou Feliz. E esse hino ele tem uma história muito interessante. A história do hino ela é muito impactante. Esse hino foi escrito por Horatius Gates Spafford. Ele foi um americano, viveu em Chicago. Ele era presbiteriano. Ele nasceu no ano de 1828 e se tornou um advogado muito conhecido, muito famoso ali na cidade de Chicago. Ganhou muito dinheiro e ele investiu praticamente todo o seu dinheiro, ou investia todo o seu dinheiro no ramo imobiliário ali. Chicago era uma das cidades do século XIX dos Estados Unidos, estava crescendo muito, muita expansão, enfim. E aí ele investe o dinheiro em imóveis. Mas ali no século XIX, irmãos, todos os imóveis eles eram de madeira. O concreto, a alvenaria aí começou, a surgir com mais força no comecinho do século XX. Então, Horatio tinha ali um grande número de imóveis na cidade de Chicago. E no ano de 1871, ali ele estava com 42 anos, a minha idade hoje, teve um grande incêndio em Chicago. Começou num celeiro, mas por causa do vento e todos os imóveis ali, tudo de madeira, Theo. Então, alastrou o fogo e esse ficou conhecido como um incêndio histórico na cidade de Chicago. E praticamente quase 2/3 da cidade de Chicago foram queimadas. Pessoas acabaram falecendo, muitos perderam seus bens ali. E Horatius perdeu praticamente tudo que ele tinha. Todos os seus imóveis estavam nessa região de Chicago que pegou fogo. E ele perdeu tudo que ele tinha. No ano seguinte, 1872, ele tinha 5 filhos, um menino e 4 meninas. O seu filho, então, teve ali uma febre, uma doença, naquela época não tinha muitos recursos, e acabou falecendo. Morreu novinho ainda, se não me engano ele tinha uns 4 ou 5 anos. Ele morreu ali em 1872. Devido a tudo isso, ele ficou muito baqueado, como a gente usa o termo aqui, ficou muito triste, abalado com aquelas situações, e aí ele resolve visitar um amigo dele, que na verdade evangelizou ele, que foi o Moody, do Alt Moody. Ele foi um grande evangelista ali no século XIX, só que ele estava na Inglaterra. Ele ficava indo para a Inglaterra, Estados Unidos, fazendo campanhas evangelísticas, e naquele momento ele estava na Inglaterra, pregando ali, fazendo uma cruzada evangelística. E o Horatius e a família resolvem ir para a Inglaterra. Ele fala, vamos deixar aqui, vamos lá para a Inglaterra, vamos lá com o Moody, quem sabe a gente não recomece a vida lá e tudo mais. E aí ele manda a esposa e as 4 filhas, primeiro de navio, naquela época, e ele fica para resolver alguns negócios ali, fechar alguns negócios dele, e vai a esposa e as filhas. E no meio do caminho, irmãos, ali no Atlântico Norte, chegando na Inglaterra já, o barco, o navio com aquela tripulação, haviam mais de 250 pessoas, se eu não me engano ali, ele colide com outro navio, estava neblina e tudo mais, não tinha radar, não tinha nenhum sistema, hoje que a gente tem de navegação, e aí esses navios colidem, e esse navio onde estava a esposa e as filhas veio a naufragar, e muitas pessoas morreram ali. Quase 200 pessoas morreram naquele naufrágio, inclusive as 4 filhas dele. A esposa consegue salvar, e quando ela chega na Inglaterra ali resgatada, ela manda um telegrama para ele, basicamente escrito assim: salva, porém só. E aí, a hora que ele recebe esse telegrama, então, ele fica consternado, e aí já pega o primeiro navio que ele consegue para a Inglaterra,
E quando eles estão navegando, o capitão então do navio que ele estava, ao passar por onde aconteceu aquele naufrágio, ele então diz: olha, foi mais ou menos aqui nessa região que nós perdemos aí, né, quase ou mais de 200 pessoas, enfim, com o naufrágio, ele falou o nome do navio. E então, daquele momento até ali a Inglaterra, Horatius, ele senta e escreve esse hino, Sou Feliz. No original, irmãos, ele quer dizer: está tudo bem com a minha alma. It's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. E aí ele escreve esse hino. Ele tinha perdido um filho no ano anterior, tinha acabado de perder as 4 filhas, perdeu todas as posses que ele tinha. E aí ele escreve: Senhor, está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Muitas vezes, irmãos, em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio às situações aí que a gente passa, quando a gente acha que nada mais pode piorar, muitas vezes acontece como aconteceu com Horatius. Quando a gente acha que nada mais pode piorar, muitas vezes acontece como aconteceu com Jó. Se não basta perder tudo que tem, você perde as únicas coisas que realmente importam na sua vida. Mas aí, neste momento, irmãos, o que nós fazemos? E essa foi a queixa de Abacuque, porque muitas vezes quando isso acontece, a gente pode dizer: Senhor, até quando vai continuar meu sofrimento? Horatius podia dizer: Senhor, ao invés de ele escrever está tudo bem com a minha alma, ele poderia escrever: até quando, Senhor? Até quando isso vai continuar? Até quando eu vou perder tudo que eu tenho? Até quando esse sofrimento? Talvez Jó poderia ter escrito isso, ao invés de ter escrito: Senhor Deus, o Senhor tirou, glória seja dada a Ele por isso, ele poderia ter escrito: até quando, Senhor? Tirou tudo de mim, agora tira os meus filhos. E essa também foi a queixa de Abacuque que nós vimos domingo passado. Senhor, até quando? Olha quanta maldade, olha quanta coisa está acontecendo. E aí hoje, irmãos, nós vamos ver como Deus respondeu a ele. Nós estamos nessa série em Abacuque com o tema clamor em meio à angústia. E vimos a semana passada que Abacuque ele começa se queixando com Deus, dos versos 1 ao 4, sobre toda a maldade que estava acontecendo ali em Judá. Abacuque aqui ele é antes da invasão da Babilônia, antes da Babilônia invadir Judá e levar eles cativos para Jerusalém, com Daniel, com os Ananias, Azarias e Misael, com Ezequiel, que também foi levado, o profeta Ezequiel, para a Babilônia. Abacuque está antes, está no período ali que a nação de Judá, ela está em declínio moral, declínio espiritual, e aí Abacuque levanta essa queixa: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando? E aí Deus responde, irmãos, a Abacuque. E como que foi essa resposta? Então nós vamos ver isso hoje, como que Deus responde a Abacuque. Primeiro nós vamos ver a própria resposta de Deus, que está ali no capítulo 1 dos versos 5 até o 11. Deus responde diretamente a Abacuque, mas primeiramente ele quer dizer o seguinte: Abacuque, olha, está além da sua compreensão. Eu ouvi, e o que eu vou te dizer está além da sua compreensão, que foi o versículo que nós lemos. Vede entre as nações, aqui é Deus respondendo para Abacuque: maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acrediteis quando vos for contada. Abacuque, o que eu tenho para fazer, o que eu vou fazer, você não vai entender. Está além da sua compreensão. Está além da compreensão de todo mundo. Você vai ver o que eu vou realizar entre as nações, e isso vai ser maravilhoso. As pessoas vão dizer: nossa, que Deus é esse? Ou que coisa maravilhosa é essa? Ou alguns não entendendo vão dizer: por que que isso está acontecendo? Você não vai entender, está além da capacidade de compreender. Muitas vezes nós nos queixamos, irmãos, ou não entendemos coisas que acontecem em nossas vidas, mas está além da nossa capacidade de compreender. Eu lembro que algum tempo atrás, né, nas nossas conversas, eu e Ezequiel, e eu vou tomar a liberdade aqui, Ezequiel, de contar com restrição um pouco dessas nossas conversas, mas ele contando assim que no início da vinda deles aqui para Bauru, ele falou: pastor, eu não imaginava, não sabia. Na verdade, quando os meus filhos nasceram, eu não entendi. Por que eles nasceram surdos? Por que isso? Por que comigo? E nós temos aqui outros pais,
né? Talvez tenha sido essa a sua indagação, né, Lu? Talvez tenha sido essa a indagação de vocês, Camila e Carlos, Mari e Doni. Por quê? Por que meus filhos nasceram surdos? E aí depois ele, né, na conversa discorreu, ele falou, hoje eu sei, pastor. Talvez lá, se nada disso tivesse acontecido, nós não estaríamos servindo ao Senhor. Né? Nós estaríamos dispersos pelo mundo. O Senhor nos trouxe para cá, saí lá do Tocantins, vim para Bauru para cuidar dos meus filhos, aquela correria, sem nada, construir a vida aqui, e estamos aqui, servindo ao Senhor. O Suelen, o Eduardo estão aqui, servindo ao Senhor, assim como as meninas, a Camille, a Isabela, a Lara e os demais, Davizinho, estão servindo ao Senhor, a família está aqui. Então, muitas vezes a gente pode perguntar, está além da nossa compreensão, irmãos. E era isso que Deus estava dizendo a Abacuque. Abacuque, olha, o que eu vou realizar para você, quando contarem lá na frente, vai ser um negócio muito absurdo. As pessoas não vão acreditar. E o que Deus iria fazer? O que era essa coisa absurda que ele iria fazer? Versículo 6. Estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para se apoderar de moradas alheias. Sabe o que é que eu estou fazendo? Que as pessoas, quando você contar, ou quando contarem lá na frente, elas vão achar absurdo? Eu estou trazendo os babilônios. Aí, irmãos, Abacuque entra em choque, porque realmente isso era uma loucura. Deus estava levantando um instrumento de correção para Judá. Ele iria corrigir Judá através de um instrumento bem pior do que a própria nação de Judá ali, naquele momento. Para vocês terem ideia, os babilônios, irmãos, eles foram responsáveis, ou foram eles que derrotaram a Assíria, conquistaram a Síria, que era o império anterior que dominava o mundo. E sabe qual era a capital da Síria? Nínive. E sabe por que Jonas, nós vamos chegar um dia onde vamos também estudar Jonas, sabe por que Jonas não queria ir para Nínive? Porque os ninivitas, a Síria, foi responsável por destruir o reino do norte, aquelas 10 tribos e meia. E eles, irmãos, têm eles têm a fama, historicamente, se você pode estudar em livros de história, de terem sido os piores no trato com quem eles dominavam. Eram de uma violência extrema, os ninivitas. Para vocês terem ideias, foram eles que inauguraram o empalamento, o escalpelamento, onde eles fixavam as pessoas sem a pele, eles tiravam a pele, eles cortavam as mãos e os pés, e por ali eles tiravam a pele e estacavam as pessoas no sol, prendiam elas em estacas no sol, para queimarem vivas ali no sol. Depois os romanos aperfeiçoaram isso, colocando piche quente nas pessoas, estacando fogo. Eram assim os ninivitas. As mulheres que estavam amamentando, eles arrancavam os seios fora. As grávidas, eles arrancavam os fetos numa cesariana, sem anestesia, sem nada, com a espada ali, eles matavam as crianças. Eles eram extremamente violentos, irmãos. Por isso que Jonas não quer pregar para esse povo. Na verdade, ele queria que Deus destruísse esse povo. E aí, quase 200 anos depois, Deus fala para Abacuque, eu estou mandando o povo que destruiu aquele povo. Então, olha o nível dos babilônios. Foram eles que destruíram Nínive, eles que conquistaram os ninivitas. E aí Deus vai descrever como que eram os babilônios, dos versos 6 ao 11, comecinho do verso 6. Estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa. Ninguém segurava os babilônios. Era uma nação poderosa, olha ali, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias. Ou seja, eles ocupam todos os espaços que podem ocupar. Versículo 7, era terrível e causava espanto. Ela é terrível, espantosa, o seu juízo e a sua dignidade vem dela mesma. Ou seja, eles são leis para eles mesmos. Eles não têm lei, eles criam suas leis, suas regras, e eles são poderosos, terríveis. São fortes, rápidos e ferozes. Olha o versículo 8. Os seus cavalos são mais rápidos do que leopardos, e mais ferozes do que lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, e os seus cavaleiros vêm de longe, voam como a águia que se apressa para devorar. O seu exército é um exército muito poderoso.
não dá, ninguém consegue parar. Além disso, eles são violentos, versículo 9. Eles todos vêm com violência, a sua vanguarda irrompe como o vento oriental, ajuntam cativos como areia, são insolentes, versículo 10, debocham dos reis e zombam dos príncipes, riem de todas as fortalezas, pois as tomam fazendo rampas de terra. São incontroláveis, comecinho do versículo 11, então passam com o ímpeto de um vento e vão adiante. E eles eram culpados por tudo aquilo que eles faziam, versículo 11, o finalzinho. Eles, porém, são culpados, esse cujo Deus é o próprio poder. Isso é Deus descrevendo para Abacuque a grande obra que ele faria. Estão mandando os babilônios. Deixa eu te explicar quem eles são, Abacuque. Abacuque já sabia, mas Deus escrevendo. O interessante é que no final do versículo 11 ele vai dizer, mas olha, eles são culpados de tudo isso. Eles são culpados, mas é esse instrumento que eu estou levando para responder a sua queixa em relação a Judá. E aí depois disso, Lucas, tem a réplica de Abacuque. Abacuque vai de novo responder a Deus. Mas não mais daquela mesma forma. Senhor, até quando? O Senhor não está ouvindo, o Senhor não está vendo. Depois que Deus falou que ia resolver a situação do jeito dele, de Deus, Abacuque agora responde de novo ao Senhor, mas aí muda o teor da resposta de Abacuque, porque é uma resposta em forma de oração, dos versos 12 ao 17. Ele começa a sua oração ali, versículo 12, reconhecendo quem é Deus. Ó Senhor, meu Deus, meu santo. Lembra lá no comecinho do capítulo 1? Senhor, até quando? O Senhor não está vendo? Parece aquele filho birrento, né? Agora, a hora que o pai mostra a autoridade, estica a cinta, né? Pega a varinha que estava lá em cima da geladeira e fala, vem cá que agora eu vou mostrar para você como que eu vou resolver esse problema. Ô paizinho querido, ô pai, ô Senhor. Abacuque agora, em forma de oração, ele reconhece Deus. Reconhece Deus. Ele, irmãos, ele confia em Deus. Ó Senhor meu Deus, meu santo, por acaso não existe desde a eternidade? Não morreremos, ó Senhor. Não morreremos, perdão. Ó Senhor, puseste esse povo para juízo. Ó rocha, tu estabeleceste para correção. E aí agora ele aceita a justa correção de Deus ao povo de Judá. Porque ele entende, é Deus que está falando. Nós ultrapassamos os limites. Nós ultrapassamos os limites com Deus. Então, Senhor, é justa a sua correção. O Senhor vive desde a eternidade. Todos nós vamos morrer mesmo. Então, se é para morrer, então que morramos, né, Tati? Sendo corrigidos. Então, ok, Senhor. Mas, irmãos, olha, irmãos, o que eu fiz agora. Veja eu correr o dedo aqui no tablet, eu fui correr na Bíblia aqui, ó. Tecnologia faz isso, né? E aí, irmãos, ele aceita a correção, então, de Deus. Mas ele não entende o motivo de Deus usar a Babilônia. É como se ele estivesse dizendo, tudo bem, a gente merece ser corrigido, mas a cinta não, Senhor. Né? O chinelinho havaiana, já meio furadinho, ruim, que vai arrebentar. Ele entende que precisa ser corrigido, mas ao mesmo tempo ele ainda vai argumentar com Deus que a Babilônia era muita correção, não precisava ser a Babilônia. Por quê? E como que ele vai argumentar com Deus? Dizendo aquilo que Deus é, versículo 13. Tu que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade. Ele vai dizer, Senhor, mas a Babilônia, o Senhor não pode concordar com isso. O Senhor é puro, o Senhor é santo. Essa maldade toda, não, o Senhor não compartilha isso. Sabe aquele filho tentando convencer o pai de que não precisa tirar o celular? Aqui em casa tem, né, algumas situações assim, né, Isabelle? Não, mas não, celular não precisa, pai. Olha, eu vou me controlar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele tentando dizer, Senhor, mas o Senhor é tão puro de olhos, não pode ver o mal, não pode contemplar a maldade. Senhor, não dá, a Babilônia não. Por quê? Por causa daquilo que o Senhor é. E por causa daquilo que o Senhor não é. Ele continua no versículo 13. Por que ficas olhando para os perversos e te calas enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele? O Senhor não é assim. Por que o Senhor ficaria olhando o ímpio devorar o justo?
Então ele tenta argumentar com Deus dizendo aquilo que Deus é e aquilo que Deus não é. E também argumentando por aquilo que Deus não faz, versículo 14. Tratarias os homens como peixes do mar, como animais do mar, que não tem quem os governe? Senhor, o Senhor vai tratar assim? Como os peixes, os animais do mar, que não tem quem os governe, aí vai lá o pescador, lança a rede, pega tudo e já era, eles não têm como lutar contra isso. O Senhor não faz isso. Ele tenta argumentar com Deus também dizendo aquilo que a Babilônia é, versículo 15. O adversário levanta todos com um anzol. Aí ele vai dizer, a Babilônia não, eles fisgam a todos com um anzol, eles saem rasgando, a presa não tem como escapar. E quem é pescador, quem gosta, sabe disso. Uma vez que o anzol fisgou, né, Doni, já era. Fisgou ali, agora é só lutar ali com o dourado, com o pacu, né, com a tilápia, o que for. É só deixar cansar, fisgou, acabou. Fisgou, foi a vida, já era. E ele está dizendo isso, Senhor, ele levanta todos com um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Por isso ele se alegra e se regozija. A Babilônia, Senhor, não, eles são sem misericórdia. Eles não têm piedade. Então ele tenta argumentar com Deus dizendo aquilo que Deus é, aquilo que Deus não é, aquilo que Deus não faz, e tentando argumentar com Deus dizendo aquilo que a Babilônia é. A Babilônia é ruim demais, aquilo que ela faz, versículo 16. Por isso, sacrifica a sua rede e queima incenso a sua rede de arrastão, pois se enriquece com elas e a sua comida é farta. O que eles fazem? Eles vão depois, Senhor, idolatrar os seus deuses. Depois que eles arrastam todo mundo na sua rede, eles queimam ofertas, eles são pagãos, eles são idólatras, eles adoram outros deuses. Então sabe aquele convencimento? O Senhor não aceita isso. E por aquilo que a Babilônia não merecia, versículo 17. Por acaso continuará ele, aqui se referindo ao adversário, a Babilônia, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Senhor, ele não merece, isso não é justo continuar assim. Não é justo. Ele argumenta com Deus, irmãos. Mas Abacuque era um profeta, era um homem de Deus, seu Carlos. Era alguém que temia Deus. Aí sabe como que ele fecha tudo isso, irmãos? Termina tendo uma atitude totalmente inesperada diante daquela situação. O versículo 1 do capítulo 2, que é parte do mesmo texto. Aí ele vai dizer, eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que ele, o Senhor, me dirá, e o que terei como resposta à minha queixa. Então aí Abacuque, depois de argumentar com Deus na sua oração a respeito disso, e Deus não responde para ele agora, ele então se coloca diante de Deus e fala, quer saber, eu vou primeiro me dispor, eu me colocarei sobre a minha torre de vigia. Vou ficar aqui, vou me dispor ao Senhor, não importa o que vai acontecer, estou aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, né, Theo, falamos sobre isso ontem, eis-me aqui, Senhor, estou aqui, estou pronto, não importa o que aconteça, não importa, eu estou me dispondo. A torre de vigia aqui significa que ele vai estar atento a ouvir a voz de Deus, ele vai permanecer fiel ali, ó, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei, vou ficar fiel. Quem serviu aqui ao exército, ao quartel? Levanta a mão aí, Fabão, você serviu, irmão. Né? Às vezes pegava a escala lá, tinha que ficar na torre de vigia lá, frio, sol, chuva, não interessa. Fica com o fuzilzinho lá, batendo no queixo, batendo, né, o joelho, na torre de vigia. E ai, se o sargento ou algum superior pegasse dormindo. Ai, se pegasse dormindo, ainda que fosse em pé, escorado na parede. E aí é essa expressão, ele fala numa expressão militar, vou ficar aqui sobre a fortaleza e vigiarei, vou ficar atento, Senhor, não vou dormir, não vou ser sonolento. Ele vai permanecer fiel, mantendo uma vida piedosa também. Olha como ele continua, para ver o que ele me dirá. Ou seja, eu quero ouvir a voz do Senhor, é só isso que me interessa. Foi isso que ele disse, Carlos. Ele estava com muitos problemas, muitas dificuldades, mas ele queria ouvir a voz de Deus. Eu quero manter a minha vida piedosa com o Senhor e depender somente de Ti, para ver o que Ele me dirá e o que eu terei resposta como a minha queixa. Ele vai depender somente de Deus, vivendo, irmãos, a vontade de Deus.
Abacuque nos mostra aqui que quando as circunstâncias pioram, e neste caso dele piorou, porque ele indaga a Deus para resolver aquela situação, e Deus fala, beleza, vou mandar os babilônios. Piorou, irmãos. E nós sabemos o que aconteceu, estudamos Daniel, né, nós sabemos o que aconteceu com o povo de Judá. Mas Abacuque nos mostra que quando as circunstâncias pioram, irmãos, Deus sempre está no controle dessas situações. É isso que o versículo 5 diz, vede entre as nações, e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis, quando vos for contada. Abacuque nos mostra que Deus está sempre no controle, mesmo quando as situações pioram. Como no caso de Horátios, ele entendeu, Deus está no controle. Perdi tudo que eu tinha, perdi meu filho, perdi minhas filhas, e agora estou indo para um país que eu não tenho mais nada. Deus está no controle das situações. Deus está no controle. Talvez tenha sido assim que o Ezequiel pensou quando nasceu o Eduardo, surdo, e depois vem a Suelen, surda. Senhor, já é difícil. 2, Senhor, não poderia piorar a situação, mas piorou, ou seja, e a dificuldade, e agora, e as crianças? Mas Deus está no controle. E hoje eles podem ver isso. Não é, Suelen? Deus está no controle. Inclusive dos piores momentos, irmãos. Olha só Jó. Jó capítulo 1, versículo 21 e capítulo 2, versículo 10. Quando ele perdeu tudo, inclusive os filhos, depois de ele ter perdido tudo, ele diz o seguinte. E Jó orou. Eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 10 do capítulo 2. Mas ele lhe disse, respondendo a sua esposa, tu falas como uma louca, por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não também a desgraça? E em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Por acaso a gente só vai aceitar o bem de Deus e não também a desgraça? Jó entendia que até as coisas ruins que aconteceram na vida dele, irmãos, estava sob o controle de Deus. Deus estava controlando aquelas situações. E o como é difícil nós entendermos isso hoje. Por quê? Porque a cristandade hoje, irmãos, acha que Deus é um caixa eletrônico, é um Papai Noel, né? É o Silvio Santos. Quem quer dinheiro, né? Distribuindo aviãozinho. O cristão, devido à maldita teologia da prosperidade, do triunfalismo, desse evangelho coach, positivista, que vai dar tudo certo, você vai ser feliz, enxerga Deus como o seu trevo de 4 folhas, como o seu pé de coelho, como um amuleto da boa sorte, que vai resolver os seus problemas. Mas não é assim que a Bíblia nos explica. A Bíblia apresenta Deus que está no controle de todas as situações, e a gente não sabe os seus propósitos, quando Ele permite que coisas ruins acontecem. Mas a Bíblia nos apresenta que quando Ele permite as situações, Ele está cuidando da gente em cada momento, em cada ponto. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Quando ele ora a Deus, pedindo para que Deus tirasse dele o espinho na carne. E aí Deus responde para ele, ele diz, mas ele me disse, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse em mim. Então quando Paulo fala, Senhor, tira isso, eu não estou aguentando isso mais, Deus vira para ele e fala, não, basta, minha graça te basta, não vou tirar. E se você ler antes, Paulo fala que o próprio Deus enviou mensageiros de Satanás para esbofetear ele. E ele, Senhor, tira. Deus fala, não, minha graça te basta. E ele entende, então tá bom, tua graça me basta. Se eu tiver que viver a vida toda sofrendo, ok, Senhor, eu prefiro sofrer, mas ser aperfeiçoado pelo Senhor. Eu prefiro sofrer, mas ter a graça do Senhor. Ter a graça do Senhor. Na pastoral desse mês, lá no nosso boletim, se você não acessou ainda o nosso boletim, acesse lá, nós colocamos nos grupos da igreja, também vai ser posto nas redes sociais, né? Enfim, acesse o nosso boletim mensal. E na pastoral, eu coloquei ali, trouxe uma meditação sobre o Salmo 73, onde Asaf,
ele tem aquele momento de crise existencial, porque ele vê o ímpio prosperando, o ímpio se dando bem, o ímpio sendo feliz, comendo, pastor Fernando, engordando, o ímpio não tem doença, o ímpio não morre, e ele fala, mas nós, eu, o justo, a gente sofre, a gente é perseguido, a gente tem conta para pagar, nada prospera nas nossas vidas, Senhor, e ele se queixa, aí chega na metade do salmo, ele entra no santuário. Aí ele diz assim, até que entrei no santuário, aí eu pude ver o final dos ímpios. Aí ele já muda o teor, Senhor, melhor é estar contigo. Aí do versículo 15 até o 28, ele vai expressar a gratidão a Deus. Porque ainda que eu sofra neste mundo, mas eu sei o meu final. Os ímpios podem viver bem aqui, mas ele diz que a hora que ele entra no santuário, ele pôde contemplar qual era o fim dos ímpios. Qual era o fim dos ímpios? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, olha o que Pedro está escrevendo para os escravos daquela época. Estamos estudando aqui na EBD a história do cristianismo, estamos vendo esse cristianismo no período do primeiro século. Vem aqui, vamos estudar. Os apóstolos pregaram num contexto, irmãos, onde tinha muito sofrimento, muita injustiça, muitas coisas ruins. E olha o que o apóstolo Pedro fala aos escravos que eram crentes, que tinham se convertido. Em 1 Pedro 2, versículo 18 e 19. Ele diz assim, servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus. Imagina isso, irmãos. Imagina. É a mesma coisa de dizer assim para os nossos irmãos que estão lá na Venezuela, o pastor Ricardo Mafra falou conosco aqui no ano passado, irmãos, se submeta ao Maduro aí, sirva a ele, ou ao Kim Jong-un lá, os nossos crentes coreanos, os irmãos coreanos que estão lá se convertendo, não, seja fiel, sirva a ele, dentro das suas condições, ou os nossos irmãos chineses que estão sofrendo, e o pastor Otacílio vai estar conosco daqui 2 domingos, explicando e contando um pouquinho desse contexto, não, sirva aí, não, você está aí nesse regime comunista, sirva aí. Pedro está falando, sirva com temor aos vossos senhores, não só aos bons e gentis, mas também aos maus. E aí ele vai explicar o porquê. Pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Não é um sofrer por sofrer, é um sofrer porque você está vivendo o Evangelho, você está vivendo a causa do Senhor. Então o que Abacuque nos mostra aqui, irmãos, em primeiro lugar, é que Deus está sempre no controle de todas as situações, inclusive aquelas que são as piores, nos piores momentos. Segunda coisa que aprendemos com Abacuque é que devemos, durante essas situações, orar sempre. Olha o versículo 12, ó Senhor meu Deus, meu santo, por acaso não existe desde a eternidade? Abacuque ora sempre, ele começa a orar em meio a essas situações de dificuldade, e aí a gente vai ver que não só ele orou, mas Jó orou. Em Jó capítulo 1, versículo 21, começa como? E orou, e Jó orou, ele tinha acabado de enterrar os filhos, irmãos, os 10 de uma vez, e ele orou. Horátios, quando chegou naquele ponto lá do Oceano Atlântico, onde mais ou menos as filhas tinham morrido, ele já tinha perdido um filho, ele fez o quê? Ele foi escrever um hino, com certeza ele orou ali, se colocou diante do Senhor e escreveu, Senhor, está tudo bem com a minha alma, foi uma oração dele, está tudo bem com a minha alma, Senhor, está tudo bem com a minha alma. O que Paulo fez, quando ele estava passando por aquele momento de dificuldade, ele orou ao Senhor, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim, ele orou. Tiago, capítulo 5, versículo 13, Tiago vai dar esse conselho, está alguém entre vós, está aflito? Ore, está passando um momento de dificuldade, está aflito? Ore. Abacuque nos ensina aqui a orar, irmãos, a orar. E tem sido uma das práticas mais difíceis em nossos dias. A gente consegue ficar horas no celular, mas a gente vai orar, né, Camila? Eu falo isso de mim, mas dá um sono, pastor Fernando. Você ajoelha para orar, não passa 1 minuto, você já está...
E aí a mente já divaga, aí já começa a repetir um monte de palavras, Senhor, Deus, Senhor, glória, Senhor, aleluia, Senhor. Aí, mas é orar, é se fixar, e Senhor me ajuda, eu não estou conseguindo orar. Irmãos, isso é o diabo mesmo, nos impedindo a fazer isso. Mas vai pegar o celular, vai ver se o diabo vai dar sono, vai ver se o diabo vai impedir. Não, você vai ficar ali 2, 3, 4, 5 horas, ó, vai maratonar uma série para você ver. A Netflix até te avisa para você não dormir, né? Quando você assiste muitos episódios juntos, ele aparece assim, tem alguém aí? Né? Aparece a mensagem, vocês querem continuar assistindo? Né? Até avisa, até, né, ajuda a assistir, mas vai orar para ver, vai ler a Bíblia para ver, vai fazer alguma coisa de Deus. Então, oração, irmãos, estamos num momento de aflição, num momento de dificuldade, ore, insista, não desista, ore. Mas também Abacuque nos ensina, em terceiro lugar, que devemos reconhecer e confessar o nosso pecado, a nossa situação. No versículo 12 ele vai dizer isso: não morreremos, ó Senhor, puseste esse povo para juízo, ó rocha, tu estabeleceste para correção. Ele reconhece, ele confessa: Senhor, nós morreremos, nós merecemos o juízo, nós merecemos a correção. O apóstolo Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios 12, 10, naquele contexto ainda, seu espinho na carne. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Ele reconhece o estado dele, ele confessa, ele se porta diante de Deus. Em quarto lugar, nós aprendemos com Abacuque que devemos nos indignar com a violência e maldade. O fato de nós entendermos que Deus está no controle da situação, o fato de nós entendermos que temos que orar, que confessar aquilo que nós somos, não quer dizer que nós vamos aceitar, irmãos, vamos ficar indiferentes ao que está acontecendo à nossa volta. Abacuque estava vendo a maldade já reinando em Judá, a injustiça, e ele estava vendo que agora vem a Babilônia e vai matar os seus irmãos, matar o seu povo. E é lógico, ele não fica imparcial em relação a isso. Nós vimos dos versos 13 até o 17, não vamos ler de novo, mas que ele coloca isso: Senhor, tu és puros de olhos, a Babilônia é assim, eles nos prende como anzol. É a indignação, é orar: Senhor, olha o sofrimento, olha quanta injustiça, é nos indignar com isso. E nós vemos isso em Atos capítulo 3, versículo 26, o apóstolo Pedro pregando, ele dizendo isso: Deus ressuscitou o seu servo e enviou-o a vós, primeiramente para que vos abençoasse. O principal fator de Cristo ter vindo é abençoar a vida de vocês, ou seja, salvar vocês, redimir vocês. Mas ele continua desviando cada um de vós das vossas maldades. Não é só salvar, mas desviar do mal, deixar de praticar o mal. Pedro pregou, ensinou sobre isso. Não quer dizer que, não, esse é o propósito de Deus, então tá bom, e a gente vai ficar indiferente a isso, irmãos. Tiago também vai falar que a religião pura e imaculada diante de Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas, e não se contaminar com o mundo. Ele vai dizer, praticar o bem. Pessoas estão sofrendo, a gente não tem que ficar indiferente a isso. Mas não é esse o evangelho em si, mas isso é parte da nossa conduta aqui. Mas, e aí quinta e última lição que Abacuque nos ensina, é que devemos principalmente confiar e esperar no Senhor. Capítulo 2, versículo 1, eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele me dirá, e o que terei como resposta à minha queixa, irmãos. E o apóstolo Paulo, ele faz isso em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 8 até o 10, ele vai dizer isso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ou seja, a gente pode passar por tudo, mas jamais a nossa fé vai ser destruída, a nossa fé vai ser minada, mas ao contrário, nós vamos trazer
em nosso corpo morrer de Jesus. Estaremos sempre dispostos a morrer por Jesus, para que a vida dele habite em nosso corpo. Abacuque conhecia o Deus a quem ele dirigia suas queixas, irmãos. Conhecia sua natureza, seus atributos, demonstrava a esse Deus temor, respeito, confiança e esperança, além de uma profunda devoção e piedade. Ele demonstrava isso, apesar dele se queixar, dele se colocar ali, ele demonstrava isso diante do Senhor. Ele demonstrava isso a Deus mediante aquela situação que ele estava passando de sofrimento. Mas não só Abacuque, irmãos, demonstra isso. Tem uma outra situação na Bíblia que parecia que não poderia ficar pior e ficou. Que também nós vemos um exemplo muito grande de alguém que permaneceu fiel até o fim. Permaneceu fiel até o fim. Aquele que foi traído, irmãos, rejeitado entre os homens e entregue nas mãos dos romanos e preso, parecia que não poderia ficar pior a situação ali de Cristo, mas ficou, porque depois ele ser traído por um dos seus, alguém que ele chamou, que ele confiou, que ele ensinou, e após ele ser preso, irmãos, ele começa a ser ridicularizado. Mas Lucas, não ficou só por aí. Você acha que isso era o pior? Não foi, porque depois dele ser ridicularizado, ter sua roupa rasgada, terem feito uma coroa de espinhos sobre ele, colocaram ele em um local público e ali espancaram Jesus até ele ficar totalmente deformado, irreconhecível. Irreconhecível. Creio que muitos dos irmãos aqui já assistiram aquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, né? Filme antigo, e a gente vê aquelas cenas fortes e aquilo mexe com a gente, mas olha, irmãos, o que o filme representa não foi nem parte do que realmente aconteceu com Cristo. Alguns estudiosos, levando em conta os instrumentos que os romanos usaram ali, disseram, irmãos, que as costelas de Cristo ficaram à mostra pelas costas. Tamanho foi a violência, tanto que ele apanhou, a sua carne descolou, dava para ver as costelas de Cristo, os seus pulmões, pelas costas. Se não podia ficar pior, irmãos, piorou, porque além dele sofrer dessa maneira, ele foi crucificado, foi morto, teve as mãos pregadas, os pés pregados, e se não poderia ficar pior, irmãos, a situação, para Cristo, o homem naquele momento da cruz, ficou, porque aí, enquanto ele estava naquele momento de dor, ele olha para os céus, e vê que Deus virou as costas para ele, e vê que Deus derramou a sua ira sobre ele, porque ele estava levando todo o nosso pecado. Senão já não estava ruim a situação, e pior ali ficou mais ainda, porque agora Jesus sente nos seus ombros toda a ira de Deus contra o pecado, contra o pecador. E aí os céus se fecham, e aí ele exclama: Pai, por que o Senhor me abandonou? Foi a pior sensação que Cristo pôde experimentar ali. Não foi a traição, não foi ser preso, não foi ser espancado, não foi ter as mãos e os pés cravados ali naquela cruz, mas foi ver que o seu pai o rejeitou. E sabe por quê, irmãos? Por causa de mim e de você, por causa de nós, por causa de nós. Mas diferente, irmãos, daquela situação de Abacuque, do povo de Judá, depois disso, que talvez a gente imagina, não poderia ter piorado e piorou, mas depois disso tudo melhorou. Tudo melhorou, porque ao terceiro dia, irmãos, o túmulo não segurou aquele corpo dilacerado que agora estava glorificado. O corpo ressurreto de Cristo, irmãos. E aí ele vive com aqueles seus discípulos 40 dias ensinando, as pessoas se maravilhando, e as pessoas então vendo Jesus ascendendo os céus. Eu fico imaginando essa cena, Jesus conversando aqui fisicamente, e de repente ele: olha, eu estou indo, eu vou preparar lugar para vocês, fiquem firmes. E aí as pessoas começam a ver Jesus voando, né? Igual aquela cena do Superman, né? Levantando no meio de Metrópolis, dando esperança para todo mundo, de que ele salvaria o mundo. Foi isso que Cristo fez.
muito além do Superman, do Clark Kent. Ele levanta, ele alça voo aos céus, irmãos, e aquelas pessoas contemplando Cristo, subindo. A situação melhorou, mas não só isso, ela ainda vai ficar melhor, vai melhorar mais ainda, porque Ele prometeu voltar e nos resgatar junto com Ele, e nos levar juntamente com Ele. E é essa visão que João tem em Apocalipse. Vamos ler lá em Apocalipse capítulo 5, é isso que ele contempla, irmãos. Capítulo 5, dos versos 1 até o 13, diz, ele tem essa visão, ele contempla esse Senhor, ele contempla esse Cristo. No lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. E nisso vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto. Não estava morto, irmãos, só parecia. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. E logo que pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então olhei e também vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões de milhões. E eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles existe, dizerem ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja um louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Tudo vai melhorar ainda mais, irmãos, tudo vai melhorar ainda mais. Não importa o que você passe, não importa o que você sofra aqui, tudo vai melhorar no final. Tudo vai melhorar no final. E aí eu gostaria de terminar lendo então a tradução literal da composição de Horatius Gates Spafford. It's hell with my soul, está tudo bem com a minha alma. Quando a paz como um rio atravessa o meu caminho, quando tristezas como as ondas do mar me inundam, seja o que for a minha porção, tu me ensinas que tudo está bem com a minha alma. Tudo está bem com a minha alma. Ainda que Satanás me ataque, se provações me vêm, que eu deixe essa segurança controlar-me. Cristo já considerou a minha triste situação e derramou seu próprio sangue pela minha alma. Tudo está bem com a minha alma. Para mim, portanto, viver é Cristo daqui para frente. Se o Jordão acima de mim rolar, nenhuma dor intensa provarei, pois na morte e na vida tu hás de sussurrar paz para a minha alma. Tudo está bem com a minha alma. Senhor, é por tua vinda que nós esperamos. O céu e não o túmulo é o nosso alvo. Ó trombeta do anjo, ó voz do Senhor, esperança e descanso abençoados da minha alma. Tudo está bem com a minha alma. Se coloque em pé no seu lugar, vamos orar. Senhor, obrigado. Tudo está bem
Tudo está bem com a minha alma. Tudo está bem, Senhor. Tudo está bem com as nossas almas. Que a Tua palavra nos conforte e nos guie nos momentos de angústia, Senhor. Nos nossos clamores em meio à angústia. Que possamos confiar e esperar somente no Senhor. Pois Tu é digno de receber glória, honra e louvor. Glória, honra e louvor. Não importa o que aconteça conosco, nós queremos dizer, está tudo bem com a nossa alma. Queremos dizer, sou feliz, Senhor. Sou feliz com o Senhor.